E nós não podemos falar de inerrância e infalibilidade e não falar da imutabilidade da palavra de Deus. Aqui a gente precisa entender que a Bíblia é inerrante porque ela é incapaz de errar. Quando a gente diz que ela é incapaz de errar, nós estamos dizendo que ela é completamente isenta de erros. A Bíblia é infalível porque ela é incapaz de cometer falhas. Ora, ela não pode ter falhas. E a Bíblia é imutável porque Deus não pode mudar. A Bíblia, ela foi produzida, ela foi idealizada, inspirada, a sua autoria, por um Deus que é perfeito, que não falha, não erra e não muda. Quando a gente fala que a Bíblia é infalível, a gente está asseverando que tudo o que está escrito nela certamente irá se cumprir. Cada promessa, cada profecia, cada previsão da Bíblia, ela vai se cumprir. E isso não vai falhar, pode demorar o tempo que for. Eu tenho conversado muito com o Guilherme, meu pequenininho, e eu falo para ele: Guilherme, deixa o papai te falar uma coisa, pode durar o tempo que for, papai pode até ter ido embora, ter ido morar com Jesus, e você pode escutar, você pode virar papai, pode virar vovô, pode ficar bem velhinho de cabeça branca, mas você tenha certeza de uma coisa, e não duvide disso: Jesus vai voltar. Eu falo isso para ele, e eu ensino isso a ele, porque a palavra de Deus, ela não falha. Cada previsão que foi feita, cada profecia que foi proferida, ela se cumpriu perfeitamente, exatamente como foi descrita. E as profecias que não se cumpriram ainda, irão se cumprir, e eu posso acreditar nisso, eu posso confiar nessa verdade. Por quê? Porque as coisas que já foram profetizadas e ocorreram no seu mínimo detalhe. Cada detalhezinho que Deus colocou que iria acontecer, aconteceu. E desta forma será com as coisas que ainda não aconteceram. Ah, mas as coisas estão ficando cada vez piores. É a Bíblia que diz que vai ficar cada vez pior. Ah, mas a igreja está ficando cada vez mais apartada da vontade, do temor de Deus. Jesus falou que iria ser assim. O que está acontecendo não pode ser surpresa para nenhum de nós, porque a Bíblia nos revela. Se nós estamos sendo surpreendidos, é porque nós não estamos lendo a palavra de Deus como deveríamos. Estamos lendo como qualquer coisa, como qualquer outro livro que nós vemos por aí. Um livro de J.J. Tolkien, como um livro de, sei lá, qualquer autor. Mas eu te garanto que o autor desse livro aqui é diferente, porque o que ele escreve se cumpre. E Jesus, ele disse: não terá nem um jota, nem um tio dessa palavra que não irá se cumprir. Irá se cumprir integralmente. E quando nós falamos da infalibilidade, nós estamos falando disso. Nós estamos falando da condição de que tudo que está na Bíblia, ele irá se cumprir. Agora, antes da gente entrar na questão da imutabilidade, eu sou obrigado a dizer, e aqui entra a inerrância, a imutabilidade e a infalibilidade da palavra de Deus. Existe uma coisa muito perigosa que está entrando em nosso meio, que é a tal da verdade relativa. Deixa eu te contar uma coisa, eu já acho que já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir porque pode ser que alguém não tenha ouvido. Verdade, ela só pode ser absoluta. Verdade relativa é um nome bonitinho para mentira, é um engodo. A verdade ela só pode ser absoluta. Ah, mas a verdade ela pode mudar com o tempo. Se essa verdade pode mudar com o tempo, ela então não era verdade. Ela pode ser um conhecimento que eu tinha até determinado ponto, mas na verdade ela não é uma verdade, porque a verdade ela é absoluta. Ah, mas, poxa, antigamente, como o irmão mesmo disse, alguém pode me perguntar, alguém pode questionar isso e falar, como o irmão mesmo disse, até aqueles tempos bíblicos,
Acreditava-se que morcego era uma ave, hoje nós sabemos que não é. Mas isso é a verdade humana. A verdade humana é a única coisa que muda, mas a verdade de Deus, ela é imutável. O que Deus colocou como verdade, ela não muda. A verdade, ela tem que ser absoluta. Então essa questão de, não, verdade ela é relativa, não, ela não é relativa, ela é sempre absoluta. Porque o conceito básico de lógica, e lógica é uma matéria, né? É uma matéria acadêmica. O conceito básico de lógica é que não podem haver duas afirmativas verdadeiras que se contradigam entre si. Ou seja, eu não posso ter duas verdades numa mesma sentença em que uma seja contraditória à outra. Isso é ilógico, isso é irracional. Então, se nós, a gente pode dar um exemplo, dessa questão que eu citei antes. A Bíblia, ela vai dizer: Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os fez. Isso é uma verdade absoluta. Falar a verdade como absoluta é redundante, então isso é uma verdade e é imutável. Por quê? Porque isto é algo que foi dito por Deus e pode fazer o que for. E olha que estão tentando, mas não conseguem provar o contrário do que Deus disse. Isso é um fato, tá? Portanto, a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível e ela é imutável. Ao conhecimento humano, ele pode mudar. Josué, quando ele descreve o que aconteceu no seu tempo, ele vai dizer que orou e o sol parou. A gente sabe que o sol não parou. A gente sabe que isso é uma linguagem de Josué no seu tempo. Mas nós somos muito mesquinhos com Josué. Porque eu quero saber quem é que diz que o sol não nasce e que o sol não se põe. Eu quero saber quem é que diz que o sol não é uma bola de fogo. E quando o sol não é uma bola de fogo. O sol, na verdade, é um composto de gases, de hidrogênio, que entra em fusão nuclear. Essa fusão nuclear gera calor, porque transforma o hidrogênio em hélio, e com isso ele produz energia. Essa energia produz calor e luz, mas não é fogo. E aí? Mas ninguém vai dizer, mas não, Josué falou que o sol parou. Isso é demagogia. Porque todo mundo fala, não, quando o sol nascer, mas o sol não nasce, ele está lá o tempo todo. Porque quando o sol se põe, ele não vai embora, ele está lá. Mas não, Josué falou que o sol parou, porque nós temos a característica de falarmos através de nossa perspectiva, e Deus sabia disso. Nós vamos falar através daquilo que nós vemos. O sol está se movimentando. Não, o sol não está se movimentando, ele está paradinho. O que está se movimentando é a terra. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que a Bíblia, ela é inerrante, porque não comete erro, ela não contém erro algum. Ela é infalível, porque ela não pode falhar. E ela é imutável, porque ela permanece desde a eternidade antes da criação e irá até a eternidade após o arrebatamento. Ela não muda. Por quê? Porque ela foi escrita, inspirada e escrita por um Deus que é inerrante, infalível, imutável. E eu poderia acrescentar aqui que ela é eterna, porque o Deus que a criou, que a escreveu para nós, que inspirou os homens santos para poder escreverem para nós, é eterno. Então ela vem desde antes da criação e vai até depois da redenção eterna. Amém? A Bíblia, ela foi escrita por em torno de 1.600 anos por 40 autores diferentes, e esses autores receberam a inspiração divina. Esses autores escreveram ou ditaram para alguém, e essa palavra, ela foi colocada em pergaminhos lá na antiguidade.
A esses documentos nós chamamos de autógrafos. Isso é um termo teológico que raramente nós vamos usar dentro da igreja, mas são os chamados autógrafos. Quantos autógrafos nós temos hoje em museus? Nenhum. Nós não temos nenhum. E eu acho muito engraçado, porque quando a gente está discutindo às vezes com algumas pessoas que querem falar da Bíblia ou falar que a Bíblia erra, eles pegam e falam assim: não, porque no original não está escrito assim. Tá, eu quero ver o original então. Você teve acesso ao original? Não, o que nós temos são o que ele vai citar aqui dos manuscritos apógrafos. O que são manuscritos apógrafos? São cópias dos originais, são cópias dos autógrafos. Ou seja, o autor escreveu, deixou lá guardado. Aí vieram os escribas, os copistas, nós chamamos muitas vezes de copistas, eles vão lá e copiavam o texto com muito cuidado e zelo. A gente não pode pensar no israelita, no oriental, como o ocidental que faz de qualquer jeito. Não, eles tinham muito zelo pelo que eles estavam fazendo. Para você ter uma ideia, o pessoal fala muito de Qumran. Qumran era uma aldeia, se formou uma aldeota, onde só viviam escribas que viviam a sua vida para poder fazer cópias de textos sagrados. Então era um ofício muito sério. Então eles copiavam. Hoje nós temos mais de 20, como cita ali na revista, mais de 25 mil apógrafos. Ou seja, cópias desses documentos originais que nos dão a garantia de que o texto que nós temos hoje em nossas mãos é a fiel cópia da palavra da inspirada, inerrante, infalível, imutável e eterna palavra de Deus. Só que também existem os livros pseudepígrafos ou apócrifos, que são aqueles livros que nós negamos a sua inspiração. Por que nós negamos a sua inspiração? E aqui eu vou entrar rapidamente, porque semana que vem a gente vai falar sobre isso. Mas falando rapidamente, de forma breve, a Bíblia, ela foi composta e foi observada nela para poder colocar e fazer o cânon da Bíblia, alguns aspectos. Quais são os aspectos? A historicidade, não pode haver erro na sua história, ou seja, a continuidade da linha tempo da história contada nos textos não pode ser corrompida. Os seus ensinos doutrinários, ou seja, o que está sendo ensinado dentro do texto, ele está de acordo com o ensino geral da palavra de Deus, então ok, se não, está fora. E a sua harmonia, o que a gente chama de harmonia bíblica, que é ele ter está alinhado com o contexto geral da Bíblia. Tá? Os livros pseudepígrafos ou apócrifos são livros que foram escritos por pessoas ou grupos, muitas vezes gnósticos, ou de áreas ou de seitas judaicas, até mesmo seitas judaicas, que escreviam esses textos, mas que não possuíam nenhuma harmonia com o resto, não cumpriam, as exigências para poder fazerem parte do cânon bíblico. Então, por exemplo, o livro de Macabeus, segunda Macabeus, são 2 livros de Macabeus, conta a história do povo judeu ali lutando contra Antíoco Epifânio, na época de Antíoco Epifânio, e está tudo muito bom, tudo muito bonito. No final ele escreve assim, no final do livro ele conclui assim: se escrevi bem, está tudo certo. Se por um acaso o que eu escrevi está ruim, foi o que eu consegui fazer. Isso não é inspiração. Ele escreveu do que ele relatou, do que ele viu, do que ele viveu ali, mas não do que veio do céu. O livro de Judite vai contar de uma mulher que viveu quase que uma vida inteira de jejum. É o maior jejum declarado de alguém. É algo desumano, algo improvável, e não tem nenhum cabimento com o contexto bíblico. E vamos ver outros como Baruque, que vai servir inclusive de apoio para a Idade Média, para poder se apoiar à escravidão e a forma como se tratavam os escravos na Idade Média. Tem uma série de coisas nesse sentido. Então, livro de Tobias, que ensina a fazer amuleto da sorte, amuleto de feitiçaria,
né? Aparece um anjo e manda ele fazer um amuleto. Então, são coisas desse tipo. Então, não tem como encaixar. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, porque falar melhor é mais adequado ao tema. Nesse ponto aqui, a gente precisa fazer mais uma leitura e para poder mostrar para vocês o que é importante nesse tópico. O que o autor está colocando aqui é que o que Deus coloca na Bíblia, ou seja, o que está na Bíblia, ele é extremamente confiável e nós precisamos entender isso para que nós tenhamos a certeza de que a nossa própria fé ela é verdadeira. Então, esse argumento vai ficar mais claro quando a gente lê agora 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 19. Vamos fazer essa leitura? 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 19. Vamos ler todos juntos? Quem não conseguiu achar já está na tela, então podemos seguir. No 3, 1, 2, 3. Ora, e se Cristo e assim porque e se Cristo e também se esperamos em Cristo, o que estava acontecendo aqui? Vamos entender esse contexto aqui para trazer para dentro da nossa aula. Paulo estava falando aos coríntios, um povo que era cosmopolita, um povo de uma região que recebia influência de vários outros povos, várias influências culturais, e a influência grega era muito forte, a filosofia grega era muito forte, e uma das coisas que se acreditavam era a impossibilidade da ressurreição dos mortos. Então não se acreditava ali naquele lugar, tinha muita dificuldade de se acreditar na ressurreição dos mortos, e alguns entraram na igreja dos Coríntios e começaram a pregar que a ressurreição dos mortos era uma história fiada, era algo que não dava certo. E aí as pessoas começaram a levar isso em pauta. Paulo, através da inspiração do Espírito Santo e da sua inteligência formidável, mas inspirado pelo Espírito Santo, com a instrumentalidade dele, conseguiu argumentar com os coríntios acerca dessa questão e usou um argumento muito lógico. Ora, se a ressurreição é uma mentira, então Cristo não ressuscitou. Só que nós pregamos que Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou e nós pregamos que Ele ressuscitou, nós somos mentirosos. E se nós somos mentirosos, então tudo que a gente está falando acerca da salvação é uma mentira. Então todo mundo está perdido, então não adianta fazer nada. Tudo que eu fiz com vocês, todo o sacrifício que vocês fazem é em vão. Por quê? Porque tudo que foi mentido, foi colocado, então é mentira. Ora, ou eu acredito, mais à frente ele vai falar, a ressurreição é uma verdade. E essa verdade é o que nos traz esperança, é o que nos vai trazer a paz. Por quê? Porque é a ressurreição de Cristo, que Ele, como premissa daqueles que morreram, agora a nossa esperança. Ora, a USP de São Paulo, ela gosta muito de fazer alguns argumentos nesse sentido, para poder querer desmerecer aqueles que acreditam na palavra de Deus. Aqueles que, mesmo estudando na academia, acreditam na palavra de Deus, e ela tenta desmerecer esses. Então ela pegou e disse o seguinte: olha só, quem acredita no modelo da criação
como é colocado pelos fundamentalistas, porque ele gosta de colocar que é fundamentalista, como acreditam os fundamentalistas. Ora, é engano, porque na verdade o que nós temos são evidências da evolução. Por quê? Porque a criação ela não pode ser observada, não pode ser replicada em laboratório e não pode ser experimentada. Ora, que grande hipocrisia do pessoal da USP. Por quê? A evolução também não pode ser observada, não pode ser experimentada e não pode ser replicada em laboratório. Então é só uma teoria. Porém, aquele autor que eu falei anteriormente, Carl von Linné, que era um sueco de 1735, que colocou a divisão dos animais, dizendo quem era mamífero, quem não era mamífero, esse homem era fixista. O fixismo é um modelo filosófico científico que acredita no que a gente chama de design inteligente. O que é o design inteligente? Todas as criaturas, todos os seres, animais ou vegetais, e até os minerais, eles surgem na natureza espontaneamente da forma como são. É mais ou menos o seguinte, dá a resposta àquela pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É a galinha. Essa é a questão. E aí, aqui eu vou me pegar um pouquinho mais nesse tópico. Por quê? Porque existem hoje muitas pessoas que não acreditam mais no modelo criacionista e acham que está tudo certo. Não, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito que ele veio de uma virgem, eu acredito que Jesus ele vai voltar, mas a criação não dá, a criação não faz sentido. Até a ciência diz que a Terra tem milhões de anos, mas se for no criacionismo tem pouco mais de 10 mil anos. Eu sou criacionista. Eu acredito no modelo que está na Bíblia. E eu vou dizer por que eu acredito no modelo que está na Bíblia. Eu posso aqui ser redundante e falar, não, porque a Bíblia não erra. Sim, isso é fato, a Bíblia não erra. Isso aí a gente já sabe, eu não vou ficar me pegando muito mais nesse argumento somente. Mas a questão é, se eu não acreditar, como John Wesley fala, e o autor cita no terceiro subtópico desse capítulo da revista, que John Wesley fala que se existe alguma falsidade no que foi escrito, então tudo é falso. E se eu não acreditar que o modelo criacionista, que Deus criou as coisas como está descrito, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, haja, e formou o homem conforme a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os fez. Se eu não acreditar nesta forma, eu tenho severos problemas com relação à sustentação da minha fé. Olha como é importante a doutrina da inerrância bíblica. Porque se eu começar a questionar o modelo criacionista, eu não tenho como encaixar a queda do homem. E se eu não consigo encontrar a queda do homem, eu não tenho o pecado original. Se eu não tenho o pecado original, eu não tenho o pecado transmitido de homem para homem, geração após geração. O que faz com que a vinda de Cristo seja desnecessária. E a vinda de Cristo sendo desnecessária, não há salvação. Por quê? Porque não há quem salve o homem. Porque o homem não precisaria de salvação, mas só que o homem teria que se salvar a si mesmo. A doutrina da inerrância bíblica, ela faz com que nós vejamos as coisas pelo olho da fé de uma maneira racional, sim. Nós não precisamos abandonar a
lógica, a ciência, não precisamos abandonar nada disso, mas nós não podemos esquecer que as coisas de Deus são loucura para aquele que perece, mas para o que crê, é o poder de Deus. Eu prefiro ficar com o conhecimento de Deus, porque eu quero saber quem é que foi lá observar uma pocinha de água com uma laminha que bateu um raio e de repente juntou aminoácidos com proteínas e formou vida. Ninguém estava lá para poder ver isso. Tentaram replicar várias vezes e até hoje nunca conseguiram replicar isso. Vida só pode ser produzido por vida. Isso já foi vida só pode ser produzida por vida, é uma verdade científica, é uma das 7 verdades científicas que foi estabelecida por Louis Pasteur, que chegou e disse que na época, acreditava-se que roupa suja gerava rato, porque na sua época havia muito pouca limpeza, as pessoas se colocavam ali e de repente num amontoado de roupa suja saía rato, e as pessoas acreditavam que roupa suja gerava rato, que os ratos surgiam das roupas sujas. Só que Louis Pasteur fez vários experimentos, colocou, e dentre eles o mais famoso de todos, ele colocou um recipiente, fechou a sua boca, colocou algumas questões, substâncias orgânicas, porém mortas, e fechou a tampa e deixou lá mês. Não aconteceu nada. Aí ele pegou e abriu. No dia seguinte já tinha larvas de mosca. E aí ele compreendeu que na verdade vida só pode ser gerado por vida. Ora, se há vida na terra, é porque alguém que tem vida gerou a vida na terra. Essa é a importância da inerrância bíblica, da doutrina da inerrância bíblica. Quando eu tenho essa consciência, quando eu trago essa consciência, todo o argumento de vida, aquela questão que as pessoas ficam, tipo Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, da onde venho, para onde vou, tudo isso passa a ser respondido a partir do momento em que você crê que a palavra de Deus é inerrante, infalível, imutável e eterna palavra de Deus, vinda, inspirada e dada diretamente por Deus a homens santos, para que nós pudéssemos seguir em direção a Ele. Quando nós temos esse entendimento, nós vamos entender que nós fomos gerados por Ele, nós fomos resgatados por Ele, nós fomos reconciliados com Ele e por Ele, e seremos restaurados por Ele. Aí tudo passa a fazer sentido, porque ora, a Terra está na distância perfeita entre o Sol e ela, para que possa ter calor suficiente, não para poder queimar tudo que está aqui, como é Mercúrio, Vênus. Mercúrio e Vênus são muito mais quentes do que a Terra, porque estão mais perto do Sol, mas também não é longe o suficiente para ser gelada como Plutão, para que não possa haver vida, mas ela está exatamente na distância certa entre o Sol e ela, para que possa receber a quantidade certa de calor, para poder receber, para poder ter vida. E a Bíblia diz: aquele que deu limite ao mar, aquele que coloca a sua mão, mede, ah meu Deus, que é isso? Glória a Jesus. A Terra, ela tem exatamente o tamanho perfeito para que tenha a atmosfera, porque dessa forma, do tamanho que ela tem, se ela fosse um pouquinho maior, a sua densidade, a sua gravidade seria tão forte que não seria possível ter a vida como conhecemos, e a atmosfera não seria dessa forma, seria muito mais densa, com gases muito mais venenosos, como é o caso de Júpiter, por exemplo, um planeta gigante, mas que não pode ter vida, porque o seu tamanho gigantesco e a pressão faz com que os gases se tornem venenosos e tenha uma condição atmosférica terrível, impossível para a vida. Se ela fosse menor,
ela não teria gravidade suficiente para poder montar uma atmosfera. E aí, Deus não pensou só nisso, Deus colocou uma lua para poder girar sobre a terra, para poder controlar as marés. Porque sem a lua, de dia, nós teríamos a região do Equador totalmente tomada pelas águas, e à noite, totalmente seca e os polos completamente inundados. Pense nisso, como é que seria as marés tão violentas desse jeito? De dia, as águas invadem a terra, numa parte. À noite, invadem a terra em outra parte. Não teria como ter vida como nós conhecemos. Mas Deus colocou, eu vou controlar. Eu vou colocar nessa distância, e a lua vai ter o tamanho certinho. E aí o pessoal fica assim, não é mas isso é um acidente, foi por acaso. O meu Deus tem nome, é Jeová. O deles é acaso. O deles é acidente, o meu é Jeová. Cada um dá o nome que quer, cada um dá o que tem, cada um dá o que pode. Deus me deu vida, eu tenho vida. Deus me deu fé, eu tenho fé. Aí alguém fala assim, mas Alexandre está falando só que é crer ou não crer, é crer ou não crer. Eu passei muito tempo da minha vida tentando provar que os argumentos bíblicos, eles encontram apoio científico, e encontram, tá? Não estou dizendo que não encontra. Eu provei isso uma vez para o meu filho uma vez chegou para mim e falou assim, pai, como é que eu posso crer que a nossa Bíblia é a verdadeira palavra de Deus? E eu sentei com ele, conversei com ele, mostrei dentro do Gênesis como é que isso era verdade. E ele entendeu. Porém, eu cansei disso. Porque as pessoas estão tão cheias de verdade, e cada um com a sua verdade, que eu cansei disso. A grande verdade é o que a palavra de Deus diz. Eu creio na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é o seguinte, olha só, ou você crê ou você não crê. Tudo se resume a isso. O nosso argumento, nossa hora já está acabando, nosso tempo já está se indo. O argumento, ele é esse, ou você crê ou você não crê. Ah, mas eu vou chegar na faculdade, na escola, no trabalho, eu vou contar sobre mim. Um dia eu estava no trabalho e o pessoal conversando, não, porque evolução, eu trabalho com pessoas com 2, 3 faculdades, pós-graduação, mestrado, pós-doutorado, eu trabalho com tudo isso. E o pessoal, não, porque não sei o que e tal, evolução, e eu quieto na minha. E de repente um vira e fala assim, mas não fica falando isso perto do Alexandre, não, porque o Alexandre não acredita na evolução. E aí eu virei e falei, não acredito mesmo. A evolução ela não se sustenta, ela não pode ser provada. Como não? A ciência mostra. Não, a ciência não mostra nada. Ela afirma e vocês aceitam. Vocês dizem que é por acaso, não é por acaso. E eu comecei a dizer, mostrar os eventos, falei sobre artigos na Nature, porque eu passei muito tempo estudando sobre isso, e então eu tenho bastante argumento para falar sobre isso. Mostrei argumentos da Nature, onde mostrava o cara, não, porque o homem veio dos primatas. Não veio do primata. Mas tanto que o homem é muito parecido com o chimpanzé, mas só que olha só, geneticamente, o homem é muito mais próximo do camundongo do que do chimpanzé. Isso está na revista Nature. Segundo a cientista, a doutora que estava falando na época, ela diz que o homem tem código genético até para ter cauda, só que está desligado. Porque quando nós fazemos uma comparação, segundo os cientistas, o projeto Genoma Humano mapeou o genoma humano, o DNA humano. E segundo o projeto Genoma, ele diz que o animal mais distante do ser humano, geneticamente, é em torno de 95% equiparado ao ser humano. Ou seja, quando você pega o DNA de um ornitorrinco e compara com o DNA de um ser humano, ele é 95% parecido. O código genético de um chimpanzé é 99,5% parecido com o do ser humano. O do camundongo é 99,8% parecido com o do ser humano. Eu vou acreditar nisso? Só por comparação? Eu prefiro acreditar na Bíblia que diz que o homem foi formado do pó da terra, e a Bíblia ela diz isso há mais de 5.000 anos, e aí o homem foi descobrir há pouco tempo, através do projeto Genoma Humano, que o nosso DNA possui
possui em torno de 80 a 90% de substâncias contidas num tipo de argila específica da região do Oriente Médio. Isso a minha Bíblia já dizia. Porque a gente precisa entender que quando a Bíblia diz o homem foi formado do pó da terra, não é que Deus pegou o pó e fez ali um bonequinho de barro, como a gente às vezes gosta de imaginar, e desenhou ali aquele bonequinho de barro e pegou, vou furar aqui, ó, vou furar aqui, ó, aí o olho, o nariz, a boca, ó, aí eu estava até brincando, esse dia eu estava brincando com meu filho, ó, fez um buraquinho na barriga que é o umbigo. Não é isso. A Bíblia está dizendo que Deus formou o homem da terra, dos mesmos elementos da terra. É isso que a Bíblia está dizendo. Só que a minha Bíblia já diz isso há 5.000 anos. O homem foi descobrir isso há pouco mais de 20 anos. Então, eu posso aqui posso discorrer horas sobre isso. Mas o resumo de tudo isso que a gente está falando aqui é: ou você crê ou você não crê, você escolhe. Você escolhe se você crê que Deus escreveu, ou você escolhe que Deus não escreveu. Agora, não fica fazendo meio termo, não fica razoando entre dois pensamentos, não fica meio barro, meio tijolo, não fica meio lá, meio cá. Decide de uma vez: ou você crê ou você não crê. Não tem como crer pela metade, não tem como crer mais ou menos. Não tem como você acreditar que parte da Bíblia é verdade e parte da Bíblia não é. Ou ela é toda verdade ou ela não é toda verdade para você. Isso aqui não é balcão de self-service que você olha e fala: isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso aqui é um pacote que vem completo. E não é ele que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar a ele. Isso aqui não é um líquido que você coloca, apesar de a gente falar de unção, falar de óleo, isso aqui não é líquido que você coloca dentro de um recipiente, que seria nós, e conforme a nossa forma ela se molda. Não, é o contrário. Isso aqui é o recipiente que eu tenho que me encaixar. Se eu não me encaixar, estou perdendo meu tempo. Moralmente, muita gente pega e fala assim: não, mas teve alguém, todo mundo viu na internet, todo mundo tem Facebook, todo mundo viu. Não, a Bíblia está ultrapassada, ela precisa ser atualizada. Não precisa não. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um conceito que a gente precisa ter muito firme: moral, imoral e amoral. Amoral não pode ser classificado na moralidade humana. Não tem como ser classificado como moral ou imoral. Por exemplo, um leão ataca um filhote de um animal qualquer. Isso não é moral nem imoral. É a sobrevivência dele, é instinto. E o búfalo, se ele encontrar um leão passando pelo meio da floresta, da selva, ele mata. Pode ser filhote, pode ser adulto, ele vai matar. Isso é instintivo. A gente gosta muito de ver desenho e colocam lá no desenho que o leão é o vilão. Geralmente o carnívoro é vilão e o herbívoro é o bonzinho, né? Mas na verdade não é. Ali todos eles estão só sobrevivendo. Moral ou imoral vai da cultura, vai da região, do grupo social. E aí, uma vez a gente estava discutindo, falando sobre isso, vira e mexe eu falo sobre isso, e aí alguém pegou e falou assim: não, mas se o homem tem várias mulheres, ele é o cara, se a mulher tem muitos homens, ela é uma mulher da vida. Realmente, para a moral humana, pode ser assim, mas só que se a moral, se o conceito de moral e imoral, ele faz parte de um grupo social, comunidade, eu não pertenço a esse mundo. A minha Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Então a minha moral, meu conceito moral, meu padrão moral, ele está aqui.
e ele diz que se um homem tem muitas mulheres, ele está errado. Se a mulher tem muitos homens, ela está errada. Então, todo argumento que a gente pode usar, eu vou ficar falando, e muitas pessoas podem chegar e falar, cara, isso aí tem um estudioso tal que fala isso, tem um estudioso isso que fala aquilo. Então acaba que a gente fica se enfadando os irmãos, porque na verdade tudo se resume a crer ou não crer. Ou você acredita que é, ou você não acredita que não é. É simples assim. Alexander, 1h20 falando, e tudo se resume a isso? Tudo se resume a isso. Mas Alexander, poxa, você estudou, falou aí durante esse tempo, botou um monte de papel aqui na sua frente, falou, e no final você conclui dizendo que é crer ou não crer? É crer ou não crer. Ou você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou você crê que Deus criou o homem, que criou o mundo, ou você crê que Jesus veio de virgem, e veio ele sendo Deus, se esvaziou a si mesmo, se fazendo como homem, ou você crê que ele vai voltar, ou você não crê. Agora, se você não crê ou crê, para Deus, tanto faz. Lembra daquela história que geralmente se conta na igreja? Você escolhe em vida aonde você vai passar a sua eternidade. Mas se você também não crê, não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença sim, no final da sua jornada. No final da sua jornada que vai fazer diferença. Se você crê, todas as promessas para os filhos de Deus que contidas nesse livro irão se cumprir na sua vida, como tem se cumprido na vida da minha vida e na vida da minha família. Eu tenho visto a boa mão de Deus agindo sobre nós, porque nós escolhemos acreditar, confiar em cada vírgula desta palavra. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que ir com a boca no pó, eu vou com a boca no pó. Se essa palavra diz que eu tenho que morrer, se essa palavra diz que eu tenho que aceitar ser preso, porque eu vou ser perseguido, eu vou ser açoitado pela pregação desta palavra, eu vou ser. Mas no final eu quero poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé.